uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. E hoje, de forma muito especial, este texto que o Senhor trouxe ao meu coração é um texto maravilhoso. Por quê? Porque Jesus escolhe um barco e o transforma como púlpito. Jesus, naquela singeleza, naquela sabedoria de mestre, de rei dos reis, de autor de toda a sabedoria que existe, ele escolhe um barco e o transforma num púlpito e faz da areia da praia a sua catedral, a sua igreja, o seu povo. Jesus acabara de ser perseguido dentro de uma sinagoga. Os mestres, os escribas, expulsaram Jesus e disseram: olha, a sua palavra é muito dura, a sua palavra não faz parte do contexto da sinagoga. Você está proibido de ministrar, de ensinar dentro da sinagoga. Jesus então vai até a praia, escolhe este barco e uma grande multidão passa a ouvir Jesus. E esta multidão era uma multidão de pessoas comuns, pessoas como eu e você, pessoas simples, pessoas necessitadas, pessoas carentes, mas acima de tudo, pessoas agricultoras, homens e mulheres envolvidos com o campo, homens e mulheres acostumados com a semente. E Jesus começa a sua primeiríssima parábola. Foi a primeira parábola que Jesus começa a explicar de forma simples, de forma clara, pedagogicamente muito eficaz. Então este texto bíblico, eu sou um pouco apaixonado por ele, porque a maioria dos pedagogistas, a maioria dos pedagogos buscam ensinar e ensinar de forma clara, de forma eficaz. E Jesus começou o seu ministério ensinando sobre esta parábola que está em Mateus capítulo 13, versículo 18 a versículo 23. E eu também gosto desta parábola e deste texto porque já faz alguns anos que eu e a minha família estamos envolvidos com a terra. Nós tivemos aí alguns anos trabalhando mesmo, produzindo na terra, dependendo da terra. E isto me chama muita atenção porque a terra tem os seus mistérios. Assim como o coração do ser humano, assim como o meu coração e o seu coração tem os mistérios de Deus que foi estabelecido pela palavra. É impressionante que alguns anos atrás nós compramos uma propriedade rural e a primeira coisa que pedimos naquela propriedade foi análise de solo. Análise de solo, para aqueles que é da terra, sabe o que significa. Você tem que mapear a sua propriedade e pegar um pedaço de solo, não pode ser muito profundo, mas também não pode ser muito raso. Você tira um pedaço daquele solo sem a sujeira superficial e você tira vários pontos da terra, faz uma mistura e leva para um laboratório. E naquele laboratório acontece uma análise detalhada de tudo que tem no solo e o que precisa para aquele solo, para que ele atinja toda a fertilidade que lhe é possível. Nesta noite, através desta palavra, preste atenção no que eu vou te dizer, nesta noite, através desta parábola, desta palavra, deste ensinamento, o Espírito Santo de Deus irá colher no solo do seu coração, irá tirar das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua estrutura física, o Espírito Santo de Deus irá colher e irá realizar uma análise de como está o solo da sua vida cristã. E por esta razão, o tema é exatamente este, a semente que germina. Veja o que Jesus diz aí nesta parábola. Nos diz assim: então escute e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. Aqui Jesus já está explicando a parábola. Jesus já está com os discípulos. E é por esta razão que eu optei por começar por esta parte. Por quê? Porque nós, os servos de Deus, os seguidores de Jesus Cristo, nós nos enquadramos
exatamente neste contexto. Jesus agora já não está falando para a multidão. Jesus agora está explicando a parábola aos discípulos, assim como o Espírito Santo de Deus faz a opção de explicar para nós os detalhes. E aí ele continua: os semeadores, semeadas à beira do caminho, o maligno vem e tira o que foi semeado de onde? Do coração destas pessoas. Aqui somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por muitos anos, eu ouvi que esta parábola era uma parábola evangelística, que esta parábola destinava-se a pessoas que ouviriam o evangelho, mas na realidade esta parábola, ela é destinada na sua ênfase, na sua totalidade, na sua essência, ela é destinada para homens e mulheres que seguem a Jesus Cristo, que estão no barco com Jesus Cristo, que fez a opção de caminhar o caminho do evangelho. E Jesus continua: as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Mas dura pouco, por quê? Porque não tem raiz. Não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Eu e você sabemos que o Brasil é um país extremamente religioso. Eu e você sabemos, e os índices do Instituto do IBGE aponta que esta nação tem hoje quase 80% da população, ou mais de 80%, confessa ser uma população religiosa. Mas, no entanto, nós experimentamos exatamente isso aí. Pessoas que aceitam Jesus, pessoas que não têm firmeza no Evangelho, pessoas que vêm à igreja, mas não têm um compromisso, não têm uma profundidade. Nós iremos falar um pouquinho sobre isto. E Jesus continuou no versículo 22. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo... Meus irmãos, que palavra! Preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E estas pessoas não produzem frutos. Próximo, por favor. As sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem e praticam a mensagem e produzem uma grande colheita. Nós nos enquadramos neste contexto de produzirmos colheita, de termos boas sementes. Mas aí tem um agravante, e é aqui que eu quero lançar âncora nesta noite. As nossas sementes, as sementes que o semeador semeou em nosso coração, que é o solo, algumas delas produzem 100%, outras 60% e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. E é aqui que eu quero lançar âncora com você nesta noite. Todos nós produzimos frutos, frutos bons, frutos dignos. Mas existe alguns solos, existe algum coração aqui que está produzindo 30% apenas daquilo que tem o potencial. Existem outras pessoas e outro coração que produz apenas 60% daquilo que o Senhor o capacitou. Mas o nosso alvo, o alvo que o Senhor tem para mim e para você, é que produzamos, que venhamos a produzir 100%. 100%. E eu quero que você me acompanhe nesta noite e que ao final desta palavra, você possa deixar o Espírito Santo mostrar a análise do solo do seu coração. E que você, no momento final da oração, diga: Senhor, eu estou 30, estou 60 e eu preciso chegar aos 100%. Amém? Veja esse vídeo aqui comigo, por gentileza. Tem um sonzinho?
Olha a quantidade de raiz que é necessário para se produzir, para se crescer com solidez. Para se produzir frutos, é necessário ter raiz. E quando Jesus Cristo menciona esta parábola do semeador, Jesus Cristo está nos chamando a atenção para observarmos a qualidade do solo que esta palavra, que é a palavra viva, que é a palavra de Deus. Qual é a qualidade do solo do seu coração para que esta palavra continue germinando? Veja, o semeador é indiscutivelmente o semeador. Ele é, sempre foi e sempre será. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é aquele que já existia, ele é aquele que tem nas mãos todo o poder, ele é eterno, sempre eterno. O semeador, não há dúvida quanto ao semeador. Não há dúvida. Hoje, quando nós vamos fazer uma plantação de soja, nós precisamos comprar a semente transgênica. E a semente transgênica, ela é muito mais cara do que qualquer outra semente normal de soja. Mas ela produz com qualidade, existe uma garantia de produção. O nosso mestre, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, semeou a palavra. E esta palavra é garantida por Ele. Esta palavra, quando semeada em nosso coração, ela é garantida por Ele. Mas o solo que esta palavra cai, ela irá direcionar o resultado da semente, do fruto, da vida cristã. E Jesus, nesta parábola, ele fala de três tipos de solos. Eu quero contextualizar e trazer para a nossa realidade hoje, porque o público de Jesus naquela época eram apenas agricultores. Hoje nós temos engenheiros agrônomos, hoje nós temos médicos, nós temos doutores, filósofos, professores, nós temos várias profissões, vários tipos de corações, vários tipos de solo, mas o resultado é o mesmo. Nada mudou daqueles agricultores para a nossa realidade. Por quê? Porque o solo continua ainda no âmbito humano. A palavra continua ainda poderosa e o semeador continua o mesmo. Mas vamos ao primeiro solo. O primeiro solo, que é o solo da beira do caminho, é o solo da procrastinação. Porque nós, os servos de Deus, sabemos que a semente é boa, que a semente é perfeita, que a semente tem uma validade, tem uma garantia total e plena. Porque é que nós, os servos de Deus, procrastinamos, deixamos para depois, não permitimos que o solo seja fértil para que nós venhamos a praticar a palavra de Deus de forma intensa. E isto me faz lembrar de um homem chamado Sansão. Sansão recebera da parte de Deus um chamado específico, uma orientação clara. Mas, no entanto, por vezes, Sansão optou por adiar, Sansão optou por deixar para depois. Esta semente, que é uma semente de qualidade, mas cai no solo da procrastinação, ela é atropelada, ela é pisada. O diabo, a carne e o mundo irão tentar invadir os nossos corações e dar prioridades a outras situações, a não a palavra de Deus. Sansão, mesmo com um chamado muito claro, ele optou por andar no caminho que não era o caminho proposto para ele. Aquele juiz que teria uma atitude de representante de Deus, no entanto, ele por vezes
negou o chamado, negou a vontade do Pai, e isso me faz lembrar uma igreja contemporânea que temos clareza do chamado, temos clareza do que a palavra nos diz, o Espírito Santo de Deus fertiliza o nosso coração, o Espírito Santo de Deus trabalha em nossos corações, perdoando os nossos pecados, nos limpando, nos regenerando, nos santificando, nos mostrando o caminho da eternidade, mas, no entanto, a igreja brasileira, e nós estamos incluso desta igreja, por muitas vezes este solo recebe uma semente de qualidade, mas nós agimos como uma semente que cai à beira do caminho e produzimos apenas 30%. Deixar para depois nunca foi e nunca será o propósito de Deus para a sua vida e nem para a minha vida. Depois eu oro, não é a vontade de Deus para a minha vida e nem para a sua vida. Depois eu leio a palavra de Deus, não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Depois eu busco a santificação, não é o propósito de Deus para nós. Mais tarde eu dou prioridade para a celebração ao Senhor, não é propósito de Deus para as nossas vidas. Mas nós recebemos do mundo, do diabo e da nossa própria carne as pisadas, as pessoas, o mundo e o diabo pisam nestas sementes que caem em nosso coração, e nós então passamos a ter um solo nesta perspectiva de procrastinação, deixando para depois. Depois eu deixo esse pecado, depois eu abandono esse vício, depois eu busco a santificação, depois eu paro de falar a mentira, depois eu vou melhorar o meu vocabulário de acordo com a palavra de Deus, e vamos adiando. E neste processo de adiamento, a semente não floresce e nunca florescerá, o fruto não será 100%, senão 30%. E aí nós encontramos crentes, conforme o apóstolo Paulo diz, mornos, dormentes. Homens e mulheres que estão dormindo na casa do Pai, dormindo dentro da perspectiva da palavra de Deus. E é por isso que eu mencionei no início desta palavra, que o Espírito Santo iria sondar o solo do seu coração e do meu coração e realizar uma análise, um scanner. E o Espírito Santo irá dizer para você se é necessário melhorar, se é necessário dar prioridade para aquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. Esta semente caiu à beira do caminho, os cavalos pisavam, as pessoas pisavam, era solo não fértil. Mas a semente que caiu em nosso coração, ela não precisa ser à beira do caminho. Vai depender de como você faz a opção por cuidar deste solo. Senhor, a minha prioridade é o teu reino. Senhor, custe o que custar, a minha prioridade é a oração. Senhor, custe o que custar, a minha prioridade é a leitura na palavra de Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei, Senhor, que eu tenho dificuldade em amar, em ler, em pensar, em meditar na tua palavra, mas eu irei parar de procrastinar e eu irei priorizar e ler. Eu vou tirar tempo, não importa, Senhor, de madrugada, Senhor, acordarei meia hora mais cedo e eu vou me dedicar, e eu preciso da tua ajuda. E nós precisamos mudar este contexto deste solo e começar a produzir mais. Produzir mais. Meus irmãos, o semeador é o mesmo. A palavra, a semente é a mesma. Nós precisamos olhar e analisar friamente, sabe por quê? Porque muito em breve, mais do que você imagina, muito em breve, a trombeta há de soar. E a oportunidade que você e eu tivemos para realizar a obra do Senhor, para ter intimidade com a palavra, para mudar o contexto deste solo do nosso coração, ela acabará. E você precisa começar hoje, agora, este compromisso de deixar o Senhor fortalecer o solo do seu coração. Faça um propósito. Senhor, eu quero
ler a tua palavra de Gênesis a Apocalipse. E eu irei, Senhor, começar lendo todos os dias, das 6 às 7, das 5 às 6, das 18 às 19, faça um propósito, comece a alimentar, comece a colocar esta semente no seu coração, comece a dar valor nesta palavra, porque ela é vida. Ela prospera, ela é saúde para os seus ossos. E nós não estamos falando aqui de forma alegórica. Quando eu e você dedicamos a esta palavra, ela traz saúde para os nossos ossos, ela traz prosperidade, ela é sabedoria, ela é fonte de vida. E por esta razão precisamos dar prioridade para esta semente. E Jesus continua dizendo, e ele fala de um segundo tipo de solo, que é um pouquinho mais preocupante. É o solo rochoso, o solo espinhoso, o solo da dormência. O solo da dormência. Tem algumas sementes que têm alguns valores exorbitantes. Por exemplo, quando nós olhamos uma semente da orquídea de Kinabalu, custa R$35 mil uma semente. Quando nós olhamos a rosa de Julieta, custa R$19 milhões uma semente. Quando nós olhamos o bonsai, a semente deste bonsai de 800 anos, ele custa R$6,5 milhões. E nenhuma destas sementes, e nunca houve, e nem haverá, e não se pode comparar a esta semente preciosa, que é a palavra, que é o verbo vivo. E estas sementes que eu acabei de mencionar, elas precisam de um solo adequado e ainda não há garantia que ela 100% irá produzir. Mas esta aqui é garantia total, garantia plena, garantia celestial. Tem o anjo do Senhor, tem o Espírito Santo de Deus, tem a glória de Deus. Os céus descem e adubam os nossos corações e esta semente germina. Mas o seu coração não pode estar dormente. Não pode estar dormente. E quando nós olhamos para este contexto, nós observamos muitas vezes servos de Deus que são considerados como fogo de palha, sem esperança, sem perseverança. Homens e mulheres que escutam a palavra, mas não compreendem a palavra. Vêm às celebrações, participam das celebrações, mas, no entanto, continuam como estão. Não há mudança, não há transformação. É impossível você ouvir um hino como este, que nós ouvimos agora, que nos conta a história de um patriarca, de um homem extraordinário, e você não chorar e se alegrar na presença do Senhor. É impossível você participar de uma escola bíblica dominical, como participamos hoje pela manhã, que foram apresentados a nós os passos da crucificação, que foram apresentados detalhes sobre o ato maravilhoso de Jesus Cristo, entregando a sua própria vida por nós, e nós saímos do mesmo jeito. É impossível. Mas, no entanto, muitos entram, celebram e saem, e não há nenhuma transformação. E eu digo mais, alguns ainda se transformam em pessoas piores, porque vêm à igreja para observar os defeitos. Estes já não estão dormentes, mas estes já são considerados como mortos. Mortos. E estas pessoas, mesmo sendo servos de Deus, dizimistas, mesmo tendo esta qualidade de solo espinhoso, solo rochoso, solo cheio de pedregulhos, estas pessoas ainda produzem frutos. Não produzem 100%, mas pasmem, estas pessoas
que somos muitos de nós, ainda produzimos fruto, e às vezes 60%. Pense, se eu e você temos estas péssimas qualidades, de não nos envolvermos no louvor, de não nos envolvermos na palavra, de não nos envolvermos intensamente no que está acontecendo no momento da celebração, mesmo assim, a palavra, a semente semeada em nossos corações ainda produz 60%. Imagine você quando nós adentrarmos no próximo solo, que é a terra sobrenatural, a boa terra de Deus. Imagine você. Pense sobre isto. Faça uma análise. Como está o seu coração? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Pai, do Senhor. Vamos à casa do Pai. Não é somente um convite, não é uma intimação, mas além de um convite, é uma oportunidade extraordinária que você e eu devemos abandonar a dormência e sair de casa alegremente, com um coração jubiloso e dizer, Senhor, estou indo para celebrar, honrar, louvar o teu nome, e eu quero e preciso ser impactado pelo Espírito Santo. Enche-me, Senhor, transforma-me, tira este coração dormente e transforma segundo a tua vontade. É disto que Jesus está falando. E aí nós olhamos com todas as dificuldades a vida dos patriarcas, Jó, Abraão, Isaque. Olhamos a vida de Moisés com todas as dificuldades. Olhamos a vida de Josué com todas as dificuldades. Olhamos a vida de reis com todas as dificuldades. Olhamos a vida dos profetas com todas as dificuldades. E eles produziram frutos. Mas nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos o diferencial, que é o Espírito Santo de Deus, que nos mobiliza de dentro para fora. É a força, é o dínamos que nos movimenta e não nos permite e não nos dá a opção de vivermos em dormência. Isso significa que precisamos reavaliar os nossos momentos íntimos com o Senhor. Quando eu e você optamos por entrarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, nós não estamos entrando na presença de um governador, ou de um estadista, ou de um cientista, mas eu e você optamos por entrarmos na presença em celebração do Rei dos Reis. Daquele que criou os céus e acima dos céus, criou os planetas, as galáxias, milhões de estrelas. Isto não nos dá motivos para continuarmos dormentes. Ao contrário, precisamos ser impactados, mas isto é uma decisão sua. É você que precisa escolher, é você que precisa decidir e dizer, Senhor, eu estou aqui. O Senhor me chamou, me nomeou, me deu um novo nome. Eu tenho uma nova identidade, eu fui lavado, remido, comprado com o teu sangue. Eu sou uma nova criatura. Mas Espírito Santo de Deus, visita o meu coração e tire toda a dormência. Eu quero ser dinâmico, eu quero viver Cristo, eu quero glorificar a Deus, eu quero correr na tua presença, eu quero te louvar, eu quero sentir a alegria do Espírito Santo, eu quero viver Cristo, viver abundantemente, porque é promessa sua. Viver abundantemente é promessa do Pai. E aí o terceiro solo que Jesus fala é o solo da boa terra. E este é o solo a qual nós desejamos. Se você não deseja ainda este solo, a partir de hoje, você com certeza irá desejar. Porque neste solo, o sobrenatural acontece. Neste solo, a semente germina.
Neste solo, você assume a postura de um soldado, de um servo, de um trabalhador para o Senhor, de um filho legítimo do Pai. Você assume a postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus em oração. Neste solo não existe mediocridade, neste solo não existe procrastinação, neste solo não existe dormência, mas neste solo existe a presença santa, maravilhosa, perfeita e agradável do Pai em nossas vidas. Este é o solo que o Senhor quer que tenhamos. É o solo que faz a diferença, onde quer que estivermos. É o solo do que dobra o joelho e abre o coração diante do Senhor e confessa o pecado. É o solo que fala: Senhor, estou aqui, preciso de algo sobrenatural. É o solo que estende a mão para abençoar e recolhe a mão para amaldiçoar. É o solo que tem palavra de vida, palavra abundante, palavra abençoadora. É o servo de Deus que entende que há poder na palavra. É o servo de Deus que entende que quando o Senhor ordena, ele obedece, ele faz. Por quê? Porque ele é frutífero e ele produz 100%, 100%, 100%, e não há dúvida quanto a isto. Este é o alvo. Este é o alvo. A trombeta irá soar e nós precisamos estar neste alvo, meus irmãos. Não podemos perder tempo. O apóstolo Paulo menciona de forma muito clara quando fala com Timóteo: Timóteo, busque remir o tempo. Rima o tempo, abrevie o tempo com sabedoria. Viva intensamente com sabedoria. E é por isso que eu amo esta parábola, porque Jesus começa o seu ministério tocando no coração de homens e mulheres como eu e você, homens e mulheres dependentes, homens e mulheres simples, singelos, homens e mulheres servos, homens e mulheres de coração maleável, homens e mulheres reflexivos, homens e mulheres que nos ajudam a cada dia a viver Cristo, homens e mulheres que estendem a mão um ao outro. Aqui neste lugar nós experimentamos isto todos os dias. Como é precioso abraçar cada um de vocês, como é precioso receber uma palavra de um irmão que eu não conheço, não sei onde ele mora, não sei a razão social dele, não sei qual o status financeiro, não sei o grau acadêmico, mas ele olha para mim e fala: pastor, eu estou orando pela nossa igreja. Pastor, estou orando pelo nosso pastor. Pastor, estou orando por vocês. Isto é solo fértil, isto é vindo através de você, através de mim, e isto é o que o Senhor quer e espera de nós, que a semente germine, e que o fruto seja digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Bem, assim como lá na terra, eu me lembro como hoje eu saí no meio dos pastos, peguei o cavalo, andei muito, recolhi um pouquinho de terra de uma parte da terra, andei outro lado, recolhi outro pouquinho, andei um pouco mais, recolhi outro pouquinho, misturei aquelas terras conforme o engenheiro agrônomo havia solicitado, levei para o laboratório e o resultado, 3 dias depois, veio. Olha, você precisa acrescentar na sua terra vários nutrientes. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo fez o mesmo aqui nesta noite. O Espírito Santo visitou o seu coração, recolheu amostras, e você não tem como esconder. Oh glória, isto é bom, não tem como esconder do Pai. Não tem como colocar máscara.
Ele faz o raio-x e Ele mostra para você gratuitamente o que precisa melhorar. Ele mostra a qualidade do solo do seu coração. Ele mostra o nível de envolvimento que eu e você temos com a palavra. O nível de envolvimento que eu e você temos com a oração. Vamos ficar de pé. E eu quero que você saiba que este envolvimento com a oração, com a palavra, com o jejum, ele é aqui do altar. Aqui do altar. Nós, os pastores da Igreja Batista Central, nós recebemos a convocação do nosso pastor, porque ele já faz isso há algum tempo e nós também fazemos. Todas as quartas-feiras, nós nos unimos aqui e oramos e pedimos a Deus por cada um de vocês. Todos os dias, nós oramos separados em nossos lugares de atendimento. E agora nós estaremos jejuando todas as quartas-feiras, todos os pastores da igreja. Pastor Hamilton, acho que eu estou até adiantando isso, mas isto é boa notícia, não posso deixar para depois. Nós estaremos jejuando toda quarta-feira. E se você achar por bem, se você achar que o solo precisa ser transformado, comece esse propósito. Quarta-feira que vem, jejum, da forma como o Senhor te orientar. Porque nós precisamos experimentar, irmãos e irmãs, a transformação real, verdadeira. Nós temos uma classe de novos membros, de mais de 200 novos membros vindo para esta igreja. Nós temos uma sala de batismo com mais de 50 novos convertidos. Me diga o que é que nós vamos ensinar para esta igreja que está chegando. Me diga qual é o exemplo que nós iremos mostrar para esta igreja que está chegando. Para estes que o Senhor há de acrescentar. Me diga o que nós faremos quando irmos para o novo templo com capacidade para 8.000 pessoas ou 12.000 pessoas. O Senhor nos conduzirá, mas o solo do nosso coração deve estar produzindo 100%. 100%. E você é parte disso. Fecha os teus olhos. Pai querido, nesta noite nós te louvamos pela tua palavra. Oh Senhor, a tua palavra é linda. Tua palavra é preciosa, Senhor. Eu me rendo sempre à tua palavra. Esta semente que transforma, esta semente que dá vida e vida plena, vida abundante. Espírito Santo de Deus, o Senhor já fez o scanner, o Senhor já fez a seleção, o Senhor já recolheu o solo dos nossos corações nesta noite. Paizinho querido, o Senhor já fez a análise e o resultado é instantâneo para cada um de nós. Pai, ajude-nos a melhorar. Não queremos ficar produzindo frutos a 30%. Não queremos, Senhor, não podemos. Melhora o solo do nosso coração, melhora o compromisso com a oração, com a palavra, com a santidade. Paizinho, queremos produzir 60%, queremos produzir 100%. Ajude-nos, Espírito Santo. Esta é a nossa oração, Pai, a nossa confissão. E nós fazemos isto porque o teu amor é extraordinariamente maravilhoso e o Senhor pode e faz. O Senhor pode e faz. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesta noite, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém.